A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus por mais esse dia. Louvamos a Deus pela oportunidade de estarmos juntos. Meus queridos, quero compartilhar com os irmãos rapidamente algo que sempre quando eu acordo e que me lembro do texto bíblico que diz que a misericórdia do Senhor se renovou sobre a minha vida, porque ela se renova a cada manhã. E quando eu me lembro que é dia de ajuntamento, um ajuntamento solene para louvar a Deus, para agradecer a Deus, eu sei que para muitos mesmo, acordam com um esforço, às vezes com peso de obrigação, porque é domingo e tem que ir para a igreja. Mas, irmãos, humildemente, eu sempre penso uma outra coisa. Eu sempre penso que há muitas pessoas mundo afora que gostariam muito de estar debaixo de um teto como esse, de cadeiras como essa, e de lugares como esse, em que estão dedicadas para ouvir a palavra de Deus. E nesse momento, as pessoas estão encarceradas, presas em uma cama de UTI, presas, perseguidas em países em que o evangelho é proibido. E mesmo quando a minha carne que pede mais descanso, e mesmo quando a minha natureza humana pede mais conforto, logo o Espírito me anima a pensar: eu não sou um dos tais. Eu tenho a bênção de ter irmãos que junto comigo erguerão as suas vozes em agradecimento a Deus por todos os benefícios que Ele tem feito para conosco. Então, para mim, um dia como esse de ajuntamento é sempre um dia feliz em saber que Deus está me dando essa oportunidade de, junto com os meus irmãos, adorar ao Senhor, único digno de ser adorado. Amém? Então, louvado seja o Senhor por essa oportunidade. Quero, amados, pedir que encarecidamente os queridos abram na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler versos bastante conhecidos pela cristandade, encontram-se ali entre os versos 14 a 17, 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 17. Mas, pastor, não estou entendendo, o negócio ali está Antigo Testamento. O amarelo não ficou tão bom, né, irmãos? Na hora eu não pensei na claridade, tá? Mas se preocupem não, que o que está ali de amarelo, eu vou buscar transmitir para os irmãos ali, tá certo? Eu sei que você pode estar estranhando, mas ali está Antigo Testamento, aí de repente a leitura vai ser no Novo Testamento. Mas vamos por partes, tá? Eu peço a você que ao encontrar o texto se coloque de pé para a gente fazer essa leitura. Amém, louvado seja Deus. Diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Que o Santo Espírito nos ajude, irmãos, como já foi orado, a percebermos as verdades eternas contidas nas Sagradas Letras. Amém? Podem sentar em nome de Jesus. Meus queridos, quando a gente fala acerca desse texto, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, geralmente a maior parte dos cristãos compreendem que o assunto que Paulo estava tratando aqui era a Bíblia como nós temos, Antigo, Novo Testamento, já tudo arrumado, todas as cartas pastorais e etc. A grande questão é que esse pensamento, ele não se ancora na realidade.
E rapidamente eu vou explicar por quê. Aí, quando Paulo fala aqui que toda a Escritura é inspirada por Deus, o Novo Testamento ainda estava sendo produzido. Tá? Para que os irmãos tenham uma ideia, eu sei que quando a gente fala de datação antiga, quanto mais antigo, maiores são as problemáticas em torno das datações. Mas a maior parte dos estudiosos datam esta segunda carta que Paulo escreve a Timóteo ali a partir da segunda metade dos anos 60 depois de Cristo, entre 60, no mais tardar 68 depois de Cristo. Paulo tinha, ao escrever essa carta, dois grandes objetivos. O primeiro, fortificar o jovem pastor Timóteo, de que ele continuasse na labuta, apesar das perseguições que já começavam a se levantar contra o povo de Deus. Paulo, então, preocupado não somente com a saúde da fé de Timóteo, mas também preocupado com a saúde dos próprios irmãos que Timóteo pastoreava, escreve então essa carta a fim de fortificá-lo, a fim de dar a ele um chá, uma injeção de ânimo para que ele continue labutando em torno da fé. E Paulo sabia que para Timóteo ganhar então essa musculatura, essa força, esse tônus espiritual, era necessário que ele continuasse mergulhando de cabeça na Bíblia, nas sagradas letras, que ele diz que desde criança ele é inteirado. Mas de que sagradas letras são essas? O Antigo Testamento. Na época, como eu disse, o Novo Testamento ainda estava sendo escrito. Então, surge a pergunta que muitos podem fazer. Ora, se essa informação é verdade, então significa dizer que grande parte dos crentes não conhecem a Escritura. E essa constatação se dá pelo fato, irmãos, do quanto a igreja evangélica, não vou falar de fora, vou falar do Brasil, do quanto a igreja evangélica brasileira, estou falando na sua generalidade, a maior parte dos cristãos são leigos em relação àquela que compõe a maior parte da Escritura. Para que os irmãos tenham uma ideia, eu não vou citar nomes, não vou citar denominação também, por questões de ética, mas há uma igreja aqui na nossa cidade, que se um dia ela convidar um dos pastores aqui para pregar, a primeira coisa que o contato vai dizer é: pastor, a gente está convidando o senhor para trazer uma palavra, só que a gente vai pedir ao pastor que não pregue no Antigo Testamento, que aqui a gente não prega no Antigo Testamento. O que é muito triste. Graças a Deus nunca me convidaram, porque se me convidassem, a primeira coisa que eu queria dizer, então, meu irmão, então humildemente eu peço que você busque outra pessoa, porque eu só costumo pregar onde eu tenho liberdade para ministrar a palavra de Deus, que compõe de capa a capa da Escritura. Então, irmãos, o Antigo Testamento, infelizmente, é a porção das Escrituras menos conhecida da igreja e é a mais, eu costumo dizer que é aquilo que mais recheia a Escritura, até pela extensão. Para que os irmãos tenham uma ideia, se a gente for contar todos os episódios históricos que o Novo Testamento narra, vamos dizer que ele narra ali em torno de, 100 anos de história. Tá? Entre o primeiro livro a ser produzido, as primeiras cartas, os primeiros eventos registrados, dão aí em torno de 100 anos. Para o Antigo Testamento, minimamente isso corresponde a 10 vezes mais. O Antigo Testamento demorou em média 1000 anos para ser produzido. São vários escritores diferentes, momentos históricos diferentes, gêneros literários diferentes, necessidade de interpretação de acordo com o gênero literário que nós estamos diante dele. O estudo do Antigo Testamento, irmãos, nos traz muitas dificuldades, por exemplo, também em relação à questão de datas, de locais, e pode ser, isso é apenas uma especulação, pode ser que as dificuldades que envolvem, então, o estudo do Antigo Testamento, aliada a determinadas outras ideologias teológicas aí, afastem a maior parte dos cristãos do Antigo Testamento.
relegando a uma parte meramente histórica, relegando a um momento do qual nós não temos nada para extrair dele enquanto doutrina. A grande questão é que, se nós tratarmos o Antigo Testamento como uma subescritura, ou seja, uma escritura de segunda categoria, algo que nada tem necessariamente a ver com a minha vida, nós vamos encontrar diversos problemas teológicos. Antes de nós entrarmos aqui no panorama, já estou adiantando para os irmãos essas informações muito básicas. A primeira delas é que você não vai conseguir, sob hipótese nenhuma, caminhar para nenhum versículo do livro de Hebreus. É impossível fazer uma interpretação do texto de Hebreus sem o conhecimento básico do que a gente encontra principalmente na Torá, na primeira parte da Bíblia, no Pentateuco. Além do mais, os irmãos se darão conta de uma grande dificuldade. Jesus e os discípulos fizeram uso teológico profundo do Antigo Testamento. Toda a pregação de Jesus Cristo estava baseada naquilo que o povo já conhecia do Antigo Testamento. Até mesmo Jesus dizia claramente isso: olha, toda a palavra, todos os profetas, toda a lei testificam de mim. Portanto, sem conhecer o Antigo Testamento, nós não temos condições de reconhecer o ministério de Jesus. Então, para que nós tenhamos uma fé mais robusta, amadurecida, solidificada, uma fé mais inclusive, alinhada com toda a história que é contada na Escritura, se faz necessário que nós conheçamos o Antigo Testamento. É bem verdade que existem determinados aspectos da antiga aliança que não se aplicam a nós. O próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina, inclusive claramente na noite em que foi traído, que hoje nós estamos debaixo de uma nova aliança, a aliança do seu sangue. Mas isso não significa dizer que toda aquela aliança deva ser simplesmente relegada numa parte poeirenta da nossa estante, criando ali teias de aranha. Pelo contrário, o apóstolo Paulo ratifica depois de tudo isso: toda a Escritura é útil para o ensino, é útil para que nós possamos então crescer, para nos tornarmos servos bons, para assim caminhar com a obra do Senhor, para que sejamos perfeitamente habilitados. Então, eu peço que o irmão passe o slide aí, por favor. Diante do que nós falamos a título de introdução, nós temos aí um slide que vai nos servir exatamente para nos trazer de maneira simples quais os objetivos que nós então estabelecemos ao estudarmos aquilo que é uma das disciplinas que nós lecionamos no INTESMI, que é o panorama do Antigo Testamento. Para que serve essa disciplina? Qual o caráter dessa disciplina? Está tudo aí no slide aí, mas não se preocupem que, como eu disse, está meio ruim de ler, mas eu vou trazer aqui para os irmãos. Bem, nós temos um objetivo primário ao ministrar essa disciplina. E o objetivo primário é oferecer uma visão panorâmica de todas as categorias bíblicas da primeira aliança, da antiga aliança. Talvez você esteja se perguntando assim, logo de início, principalmente aqueles que gostam de ler mais o Antigo Testamento. Mas o Antigo Testamento não só tem uma aliança. Diz que tem a aliança de Noé, diz que tem a aliança de Adão, diz que tem a aliança de Abraão. E por que aqui está colocando em primeira aliança? É muito simples, irmãos. É porque uma vez que nós dividimos a Bíblia como Antigo e Novo Testamento, a palavra testamento também pode se tornar sinônima da palavra aliança. E quando se usa esse termo primeira aliança, geralmente está se referindo a todo aquele pacto que Deus estabeleceu desde Adão e que culminou, certo? Até quando Jesus disse: hoje nós entramos numa nova aliança. Então nós não estamos tratando aqui especificamente, tecnicamente, acerca das alianças que Deus fez com o homem ao longo do tempo, mas apenas de uma forma mais geral para se referir ao primeiro testamento, ao primeiro acordo,
a primeira aliança que Deus fez então com a humanidade. Amém, irmãos? Nós estamos numa escola bíblica, viu? Estamos numa escola bíblica, então eu não tenho nenhum problema dos irmãos levantarem a mão, perguntar, participar, porque para mim eu prefiro não correr, mas ir devagar e sempre ir oferecendo ao longo do tempo informações dentro daquilo que eu possa responder das perguntas dos irmãos. Amém? Muito bem. Então, esse é o principal objetivo, proporcionar uma visão panorâmica sobre aquilo que nós temos no Antigo Testamento, enquanto às suas unidades básicas. Só que nós temos, com esse objetivo primário, alguns secundários. E quais são, então, esses objetivos secundários, né? O primeiro, conscientizar acerca da relevância do estudo do Antigo Testamento como fonte devocional. Sim, o Antigo Testamento há muitas palavras devocionais das quais alimentam a nossa alma. E se tem um texto, irmãos, que todas as vezes que eu passo por ele, esse texto sempre me comove, é que numa época que dizem que é a época da lei, é a época da lei, do olho por olho, do dente por dente, e Deus sempre me traz a reflexão da necessidade do perdão, de quanto esses homens e mulheres do passado já tinham mais ou menos uma dimensão do que era essa ideia de perdão, é o reencontro de Jacó com seu irmão. A disposição que pelo menos aqueles dois irmãos tinham de restaurar um relacionamento, restaurar uma aliança que tinha sido quebrada por ambas as partes. O problema nem foi só de Jacó, nem foi de Esaú. E naquela cena, irmãos, em que Jacó se encontra com seu irmão, eles choram, eles querem trocar presentes. Um diz, não, toma o presente, não, eu não quero um presente, para mim a sua presença é o presente, não sei o quê. Eu sempre me lembro, meu Deus, foi exatamente isso que o teu filho fez por mim. Ele me possibilitou para que outra vez eu estivesse unido contigo. Então nós temos muitas e muitas aplicações devocionais, esse é somente um exemplo, não é? O segundo objetivo secundário é oferecer boa base argumentativa introdutória acerca da importância do Antigo Testamento para a compreensão do Novo. Eu já dei exemplo de que não é possível que a gente conheça por exemplo, a mensagem de Hebreus, sem a gente conhecer o Antigo Testamento. E quero ainda te dar um outro exemplo disso. Você não vai conseguir entender as nuances do diálogo de Jesus com a mulher samaritana sem conhecer o Antigo Testamento. Sem entender o que significa ser samaritano. Sem entender o que significa, dizem que é para a gente adorar no monte, outros dizem que é para a gente adorar no outro. Sem a gente entender por que é que os judeus não gostavam dos samaritanos. Quais foram os eventos históricos que promoveram esse afastamento entre eles, haja vista que originalmente eles são irmãos. A gente só consegue fazer isso tendo uma visão panorâmica sobre essa história. E essa história não é narrada no Novo Testamento. Ela pode ser recuperada, determinados fragmentos, num texto ou no outro, mas não te dar uma dimensão de fato sobre o que aconteceu. Seria mais ou menos você entender da seguinte maneira, né? Teve uma determinada cena que historicamente parou o Brasil. Irmãos, quer você goste ou não, quer eu goste ou não, o Brasil é um país noveleiro. Tá? A gente não só exporta comida não, a gente também exporta novela, vão atrás. Se bem que essas últimas, as primeiras já não eram lá tão boas, e essas últimas então, só a misericórdia, só a graça. Mas todo mundo queria saber, e os mais jovens não entenderão, tá? Todo mundo queria saber quem matou Odete Roitman. Quem matou? Quem foi levado a fazer uma coisa dessa? Todo mundo parou. Meu irmão, é capaz de você encontrar essa cena hoje na internet gratuitamente. Só que você não vai conseguir entender todo o suspense, você não vai conseguir entender todo o drama, você não vai conseguir entender por que o Brasil parou para ver isso, se você pegar do último capítulo.
Você teria que retornar ao primeiro capítulo e entender todo o enredo. Eu quero te aplicar de uma maneira ainda mais profunda, com significado. Eu quero te mostrar de uma maneira menos trivial que esse exemplo que eu te dei. E esse exemplo trivial que eu te dei foi proposital, foi para te mostrar o quanto nós nos preocupamos em entender histórias que nem representam tanta coisa para a nossa vida. Você não vai conseguir entender o grito de Jesus, está consumado, sem que você entenda o drama que a humanidade entrou nele. E você só vai conseguir entender todo esse drama e o peso ao Jesus dizer: Pai, está consumado. Quando você entendeu o drama, por exemplo, e pesou no coração de Deus ter criado o homem. Em você entendeu o drama que Juízes por mais de uma vez diz: e cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Sem você entender o drama de um meio-irmão violentar a sua própria irmã, em cumprimento de uma palavra profética dada a Davi: nunca mais a espada sairá da sua casa. Esses dramas a gente só vai conseguir entender com o conhecimento do Antigo Testamento. Então, como objetivo secundário, a gente leva a todos aqueles que têm contato com esta parte, não é, do ensino das Escrituras, reconhecer, oferecer essa base argumentativa. E o terceiro, ampliar os conhecimentos gerais acerca da cultura do povo hebreu. Irmãos, você também não tem como fazer um mergulho no Antigo Testamento sem, digamos assim, sem buscar compreender determinados aspectos culturais deste povo, né? Um povo que, ao longo do tempo, costumo dizer que nenhum povo, enquanto etnia, foi tão perseguido quanto este. E que, como diz, inclusive a Escritura, né, as bênçãos de Deus, elas são irrevogáveis, o seu chamado, tudo é irrevogável. E esse povo, um povo milenar, um povo que passou por diversos estágios de seu próprio desenvolvimento enquanto povo, enquanto etnia, construiu, irmãos, um arcabouço cultural extremamente rico. E aí eu quero te levar a um outro nível. Nós bebemos desta cultura e reproduzimos determinados aspectos dela no nosso dia a dia e nós nem sabemos. Quer ver uma coisa? Essa pergunta eu não vou dizer dona de casa e as mulheres, porque obviamente não está escrito na Bíblia que só quem faz isso é mulher. Mas vou perguntar a pessoas: quantos aqui varrem a casa? Vocês estão me ouvindo ou não? Estão dormindo? Quantos aqui varrem casa? Levanta a mão. Eu varro casa. Eu varro casa. Quantos aqui varrem da porta de trás para a porta da frente? Agora eu quero que vocês permaneçam com o braço levantado. Permaneçam. Olhem em redor e vejam quantas pessoas fazem isso. Vocês nunca se perguntaram por que a maioria varre da porta da frente para trás? Quer ver uma coisa? Pode baixar. Quem vai da porta da frente para trás, levanta a mão. Por que vocês fazem isso, irmãos? É uma excelente resposta. É uma excelente resposta. Sim. Da cozinha para a sala. Sim. Sim, muito bem. Sim. 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 Muito bem. Agora deixa eu dizer a você a explicação. Toda casa de judeu tem um pequeno objeto chamado mezuzá.
A Mezuzá nasce da literalidade de um texto que eu vou localizar e ler com vocês, um texto que está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6. É um texto muito conhecido, tá? Deuteronômio, capítulo 6. Os judeus aplicaram isso aqui como lei, tá? Não se preocupe que eu vou explicar. Deuteronômio, capítulo 6. Deixa eu pegar aqui o texto bem direitinho. Pronto. Os abertos. Muito bem, isso mesmo. Verso 9. Obrigado, pastor. Está escrito aí, ó. Isso aí, lembra daquele texto? Eu vou ler lá de cima para você entender. A partir do verso 4 diz assim: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Esse verso 4 preste atenção, esse verso 4 é a principal confissão de fé judaico-cristã. Toda a escritura gira em torno desta afirmação, que é o que eles todos os dias, pelo menos 3 vezes ao dia, eu só vou dizer um pedacinho para não tomar tempo, eles vão dizer, costumam fechar os olhos e dizer: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. É exatamente isso que é dito aqui. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. E seguindo ele vai dizer, aí no verso 5, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Aí você lembra, você pegar a imagem de um judeu que está em oração, ele tem umas fitas atadas no braço, com umas letras, é exatamente ele aplicando literalmente isso como lei, e eles também têm uma caixazinha preta na testa, e ali dentro da testa também tem uma porção da Torá. E olha o verso 9 diz, ó, e as escreverás nos umbrais da tua casa. Isso é a mezuzá, que é uma pecinha de madeira ou de metal, que eles costumam colocar aqui, ó, bem pertinho do umbral. Quando uma pessoa é muito alta como eu, então eles descem um pouquinho, né? Porque não tem como, né? Então, o que é que acontece? Eles colocam, tá certo? Ou o Shema ali, o verso que a gente leu, o verso 6, ali dentro, ou colocam uma pequena réplica num pequeno rolozinho de papel contendo os 10 mandamentos. Eles colocam lá. Então, todas as vezes que eles cruzam a porta que tem a mezuzá, eles costumam colocar a mão. Alguns depois beijam a mão, ou simplesmente recitam rapidamente, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Se eles passarem não sei quantas vezes pela porta, eles vão fazer a mesma coisa. E para eles é desonra cruzar o lixo contra a mezuzá. É desonrar a palavra de Deus a partir do momento que eu cruzo o lixo com aquilo lá. É desonrar a palavra de Deus. Então, você diz, o que é que eu tenho a ver com isso? Irmãos, nós fomos fortemente colonizados pelo povo judeu, principalmente na época das colonizações. E os primeiros judeus, eles ficaram exatamente aqui no Nordeste. A parte do Brasil que mais recebeu influência judaica foi o Nordeste. Basta, se vocês forem fazer um estudo acerca dos nomes, que só isso dá uma aula, vamos lá. Alguém tem aqui nomes relacionados à natureza? Rocha, silvestre, pinto, coelho. Esses nomes da natureza, silvestre, já falei, né? Pinheiro. Esses nomes relacionados à natureza, geralmente são sobrenomes de origem judaica. E por que foram adotados esses sobrenomes? Por conta da forçação da Igreja Católica para a conversão desses judeus, quando começaram a dar trabalho lá.
foi o que ficou chamado como cristãos novos. E outras famílias receberam de descendência direta. Por exemplo, originalmente, né, existe acerca da probabilidade, as famílias que têm maior probabilidade de serem de origem judaica: Santos, Dantas ou Dantas. Dantas é um contrato de das Antas, um nome aí silvestre, né? Então nós recebemos muito dessa cultura. Quer outra coisa? De onde nasceu aquela história que foi desenvolvida, inclusive por muitas pessoas católicas, né, de acender uma vela na sexta-feira, a partir do momento que a noite cai? Nasceu do judaísmo a ideia que eles têm de observar a diferença de dias, porque para eles começam à noite, então eles têm um ritual chamado de bênção das velas, que eles fazem isso quando a primeira estrela no céu surge entre o sábado e o domingo. Aliás, entre a sexta e o sábado. Muitas coisas, a maneira como as pessoas aqui abatem os animais, né, que colocam o animal com a cabeça para baixo para pingar o sangue, nasceu deles, que eles não comem carne com sangue, né? Então muitas foram, irmãos, os aspectos culturais dos quais nós herdamos, e que nem sempre a gente tem consciência desses tratos culturais. Então um dos objetivos secundários é exatamente ir ao longo daquilo que nós conhecemos, né, e mostrando aos irmãos que determinados traços da nossa cultura têm ligação com eles, tá? Então esses são os objetivos. Pode passar, meu irmão. Quando a gente fala então de divisão bíblica, irmãos, esse aqui é um pequeno quadro, e eu já quero dar aqui os créditos, tá? Parte desse material eu extraí de um excelente trabalho que foi feito para a Escola Bíblica Dominical da primeira igreja presbiteriana de Colatina, do Espírito Santo. Então, alguns quadros que os irmãos vão ver aqui, algumas informações eu extraí de lá, porque é uma apostila bem fininha, muito didática, que tem, assim, fontes muito fidedignas de estudo. E se depois você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o Antigo Testamento, está inclusive gratuito, você encontra isso facilmente na rede mundial de computadores. Então, tem um quadrozinho ali que eles mostram exatamente a história que é narrada nas Escrituras, tá? Para isso, tá certo? Para isso eu quero fazer citação aqui de um das grandes mentes da teologia cristã, que foi Agostinho. Agostinho, em certa feita, ele disse, eu estou parafraseando, de que o Novo Testamento está oculto no Antigo Testamento e o Antigo Testamento está explicado no Novo Testamento. Quando a gente olha para a Escritura, a gente percebe que as informações que nós temos na Bíblia, elas aconteceram, isso é apenas um resumo pedagógico para os irmãos entenderem, mais ou menos desta maneira. Entenda que o Antigo Testamento, ele fala basicamente sobre grande parte de coisas que ainda estão sob a sombra. Sombra de quê? Da cruz de Cristo. Para você entender, meu irmão, o Antigo Testamento é como se fosse um grande preparo de um grande enredo para narrar a maior das histórias que a humanidade já testemunhou. Então você não pode compreender o suprassumo do maior dos eventos da história que a humanidade testemunhou sem entender o enredo, sem entender de onde surgiu, sem entender como foi que essa história se principiou. Então, o Novo Testamento já é a luz e o cumprimento de tudo aquilo que no Antigo Testamento era sombra e apontava para ela, para a cruz de Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia não é simplesmente um conjunto de textos muito bonitos que numa espécie de bibliomancia, eu pego lá da minha caixa de promessas, isso é bibliomancia, viu? Adivinhação pela Bíblia. Cuidado. Esse negócio de caixa de promessa, pastor, eu tenho uma dificuldade muito grande com ela. E olha que minha avó era muito crente, uma mulher de Deus, mas ela gostava de uma caixa de promessa. Eu de vez em quando dizia a ela, avó, pare com isso. Então o que é que acontece? Né? A história bíblica, ela vai exatamente se processando nesta direção. E para você entender esta direção, para você entender este enredo, você não pode ficar aplicando textinhos bonitinhos no seu dia a dia sem conhecer a narrativa. É impressionante.
Deus me ajuda, eu estou muito extenuado pelo meu trabalho, eu quero abrir agora um texto para o Senhor me ensinar o que o Senhor quer me dizer. Onde pisar a planta do teu pé será teu. Então vá tomar a sua empresa do seu chefe, porque você pisa lá todo dia. Isso é só um exemplo para os irmãos perceberem o quanto uma adivinhação, sem uma leitura sistemática, sem um estudo sistemático, pode causar problemas, tá? Então, muito bem. Quando a gente trata de divisão bíblica, então, isso aqui os irmãos já sabem. A Bíblia ela foi distinguida, né, pela cristandade em dois grandes momentos. O Antigo Testamento, que é exatamente o relato de tudo aquilo que aconteceu antes do nascimento de Cristo, e o Novo Testamento, que é exatamente escrito, o Novo Testamento é escrito após a ressurreição e a ascensão do Senhor Jesus Cristo, tá? Os eventos narram o nascimento de Cristo, mas o fato de alguém pegar a pena, pegar o papel e começar a escrever, foi depois que Jesus subiu aos céus. Os irmãos entenderam isso aqui? Mas vai narrar isto. A palavra testamento significa aliança ou pacto, foi o que eu disse antes, certo? E aí, o que acontece? Muitas pessoas acreditam que necessariamente são alianças distintas, como estão aí, ó. Não são duas alianças distintas, uma nova e outra velha, mas uma mesma aliança em duas dispensações distintas. Jesus, inclusive, chegou a dizer assim: não vim quebrar a lei, mas vim cumprir. E ele ainda vai dizer que aquele que ensina algo contrário àquilo que está registrado na lei, será o menor. Enquanto o maior será aquele que ensinará aquilo que diz a palavra de Deus. Para você entender exatamente o argumento que eu quero dizer, é muito simples. Entendam que são duas partes da história e que não necessariamente uma é velha no sentido de você jogar fora e outra é nova no sentido de substituí-la por completo e não tem mais necessidade da antiga. Não é assim, mas é no sentido de que esta nova parte, esta nova aliança, ela consegue não apenas encaixar-se na antiga, mas ampliá-la a um nível mais profundo, fazendo então ter uma âncora na nossa alma como cumprimento da palavra de Deus. É isto. Porque quando a gente no Ocidente vê a palavra Velho Testamento, velho geralmente é aquilo que a gente substitui, que a gente joga fora, que a gente deixa para lá. E olha como isso é triste, a gente faz isso até com as pessoas. Nós fazemos isso até com as pessoas de mais idade, de mais experiência. Olha como o Ocidente joga o ancião para fora, não é? Da convivência, para fora da sociabilidade, o que é uma perspectiva para o homem oriental inaceitável. Os orientais tinham uma ideia de que quando um idoso, um ancião morria, toda uma biblioteca entrava em colapso. Todo um conhecimento caiu no esquecimento. Então, por isso que é necessário que a gente entenda exatamente esta ideia de que o Novo Testamento é a explicação daquilo que a gente chama de Antigo Testamento. Pode passar, meu irmão. Esse pequeno quadro, então, irmãos, vai nos oferecer a seguinte perspectiva. De novo, você tem ali a ilustração, tá? E o que é que esse gráfico, então, vai nos mostrar? 4 verdades acerca da Escritura, que nós, inclusive, podemos aplicar até o Novo Testamento também. A primeira verdade acerca da Escritura é que ela é uma revelação histórica. O que isso significa? Esta revelação está dentro da história humana, está entrelaçada com os eventos humanos, e você vai compreender esta revelação à medida que você conhece os eventos. Deus atua na história. Deus é um Deus que criou todas as coisas, criou o tempo, criou o mundo, mas decidiu intervir na história. Por isso que na perspectiva do Antigo Testamento, muitos eventos também devem ser encarados como eventos proféticos. Eventos que têm um significado muito maior do que aquele acontecimento histórico que estava ali se procedendo. Um grande exemplo disso, irmãos, e que hoje, à luz do Novo Testamento, nós conseguimos entender, é que
apesar das dificuldades, apesar das durezas, apesar de tudo aquilo que o povo hebreu enfrentou naquele momento, a saída do povo do Egito, Moisés liderando aquele povo chegando à terra prometida, era como se fosse uma grande encenação daquilo que Jesus fez por nós. Nos tirou da escravidão do pecado e com seu cajado forte em mãos, há de conduzir o seu povo à entrada da nova Jerusalém, daquela que diz João, que desce do céu, pura, ataviada, linda. Deus então se utiliza daquele grande evento histórico para nos ensinar através de Moisés, que foi um homem falho, de que o nosso Senhor, que é perfeito, se um homem falho conseguiu levar o povo para fora do cativeiro, conduzir o povo a uma nova terra, o nosso Jesus, que é perfeito, nos endereçará na nova Jerusalém, porque Ele é perfeito. Então, o Antigo Testamento, assim como o Novo, nos conta acerca de uma revelação que ela é histórica. Mas a segunda característica que nós observamos é que é uma história progressiva. Irmãos, eu digo por mim, como diz Paulo, digo eu e não o Senhor, né? Digo por mim. Tinha dia, eu sempre fui um aluno muito medíocre em física e química. Os feras nessa área aí, se existe inveja branca, eu tenho de vocês, porque física e química para mim era um negócio absurdo. E quando os professores chegavam lá e colocavam apenas uma gotinha do que era física e do que era química, eu já entrava em parafuso e eu dizia, meu Deus, como é que é esse negócio? Não estou conseguindo entender esse negócio. Mas por que o Senhor está dizendo isso? Por uma razão muito simples. Imagina a cabeça de Moisés se ele tivesse recebido de uma hora só toda a revelação. Nenhum ser humano tem estrutura para conhecer tudo isso de uma hora para outra. Nós teríamos limitações no que diz respeito à nossa própria capacidade de compreensão, à nossa própria lucidez mental, inclusive a nossa própria velha natureza. Não se preocupe que eu vou dizer cada um desses pontos. Primeiro, nós não temos a condição de aprender nada já em sua completude. Quer ver uma coisa? Daqui dos irmãos, quem é professor? Levanta a mão. Temos alguns professores aí. Vamos colocar um negocinho mais seleto. Quem é professor de educação infantil? Muito bem, nós temos aí algumas irmãs aqui. Ok, se vocês são professores de educação infantil, então vocês vão responder com mais propriedade a nós outros. Tem condição de uma criança de primeiro ano, quando está ainda fazendo as primeiras associações, das primeiras operações lá fundamentais, já tem condição dela fazer uma expressão numérica? É claro que não. Por quê? Porque o conhecimento, irmãos, ele se dá a partir de uma progressão de estágios. Nós temos estágios de conhecimento. E se tem uma coisa que me deixa fascinado, né? A minha esposa também é professora de educação infantil também, é um dado que os professores têm contato no seu treinamento na universidade, que é aquilo que se chama de psicogênese da linguagem. Os professores de educação infantil sabem disso. Irmãos, é muito curioso a maneira como a criança começa a fazer os primeiros traços na letra. Depois ela começa a fazer uma associação entre aquela letra e os sons. Ela não sabe o que é uma letra A, sabe o que é uma letra B, e automaticamente ela já faz o banão. E por mais que ela saiba, às vezes, o som do B, o som do A, o som do N, sabe o que é uma banana? Muitas vezes, quando o professor diz assim, agora escreva a palavra banana, ela vai botar BN, ou ela vai botar só BA. Por quê? Porque a mente dela ainda está em evolução, ela está em maturação. Então, provavelmente, Deus então, respeitando esta condição que nós temos de maturação do conhecimento, Ele decidiu fazer da maneira mais natural possível e apresentando ao longo do tempo evoluções na revelação que progressivamente Ele ia adicionando. Tá?
Além do mais, nós temos aquilo que eu falei de uma própria limitação do ponto de vista da nossa velha natureza. Você já percebeu que é muito comum, não é sempre, mas é muito comum, quanto mais conhecimento alguém tem, mais flertado pelo orgulho essa pessoa é? Você já percebeu isso? Imagina se Moisés recebesse tudo aquilo de uma hora para outra. Certamente ele poderia ficar tentado ao orgulho, porque ele sabia de tudo, enquanto todo o restante da humanidade não sabia de nada. Deus, então, sendo misericordioso, onisciente e todo-poderoso, agindo para que ele não fosse tentado a isto, e nenhum outro ser humano fosse tentado, ele vai paulatinamente adicionando essas informações para possibilitar o homem ser menos tentado na perspectiva do recebimento dessa revelação. Os irmãos estão acompanhando o raciocínio. Eu já disse aos irmãos que estamos em escola bíblica. Se os irmãos tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, levanta a mão, não leva a dúvida para casa, tá certo? A terceira característica é que essa revelação ela é orgânica, ou seja, ela é perfeita em todos os estágios. A grande diferença da Bíblia para todos os outros livros, inclusive os outros livros ditos como sagrado, é que você não vai encontrar contradições em suas partes canônicas, certo? Você não vai encontrar contradição do cânon no sentido do termo, ou seja, de alguém dizer uma determinada doutrina e outro quebrar essa doutrina. Veja, a Bíblia, ela nos apresenta alguns desafios, e os desafios que ela nos apresenta é principalmente no sentido da sua tradução, das suas cópias. Porque quando a gente afirma na teologia que a Escritura ela é infalível, né? É no sentido de que aquilo que foi escrito, ela não continha erros, ela é inerrante, tá? Nos seus escritos originais, aquilo que o Espírito Santo então revela aos homens são verdades e, portanto, são inerrantes. Isso não se aplica às cópias, isso não se aplica às traduções. Por isso que a gente pode encontrar determinadas contradições nas traduções. Por isso, uma coisa boa que a cristandade ela praticamente observou ao longo do tempo, que é de sempre estar revisitando as traduções, a fim de eliminar aquilo que tem problemas. O que isso significa, irmãos? É que aquilo que Deus revelou a Moisés vai entrar em acordo com o que Deus revelou a Isaías. Aquilo que Deus revelou, por exemplo, a Jó, através do ensino da sua própria vida, literalmente, nós vamos encontrar âncora em relação ao que Tiago ensina. Aquilo, por exemplo, que Ageu, de maneira maravilhosa, vai falar acerca da restauração de todas as coisas, inclusive da própria casa do Senhor, nós vamos encontrar esta restauração sendo claramente ali direcionada pelo próprio João, na menção de como vai ser, então, a nossa nova morada. Então essas partes elas são orgânicas, elas não entram em choque. Elas vai sendo o enredo perfeitamente contado até então a sua apresentação final e definitiva. Além do mais, nós temos aí também um outro grande mistério, que isso, quanto mais eu paro para pensar, mais eu faço como Paulo, que em determinado momento lá em Romanos, quando a doutrina ficou profunda demais, é como se ele entrasse num estágio de limite e parasse assim, opa, agora eu tenho que louvar a Deus, porque o negócio é muito profundo, né? É me lembrar, irmãos, de que Deus, que é ilimitado, eterno, infinito, vai se deixar traduzir por linguagem humana, que é limitada, imperfeita, imutável. Assim é a linguagem nossa, limitada, imperfeita e mutável. Por que é limitada? É limitada porque existem determinadas condições acerca da realidade espiritual que nós não temos como traduzir em nossas palavras. De novo, eu cito aquilo que Paulo vai explicar na sua carta aos Coríntios. De que ele vai dizer, né, houve um homem que foi assunto
até o terceiro céu, ele não sabe explicar se foi em espírito, se foi em carne, mas na frente ele deixa entender que tinha sido ele mesmo, e viu coisas que não era lícito que nenhum homem dissesse. Ele não conseguiu dizer, irmãos. Um outro exemplo disso é que João, ao falar aquilo que a gente chama do texto, o texto devocional da Bíblia, o texto áureo da Bíblia, qual é? João 3,16. Quando ele vai falar acerca do amor de Deus, de tal maneira. O que é essa tal maneira? Então nós temos limitação para falar da palavra de Deus. Provavelmente é por isso que existem determinados textos na Escritura que são tão difíceis da gente interpretar. Por exemplo, arrependeu-se Deus de ter criado o homem. Mas Deus não pode se arrepender. Como é que o texto está dizendo que ele se arrepende? E aí, uma das maneiras mais fáceis da gente explicar isso é que o autor, quando foi escrever esse texto, não encontrou uma palavra para traduzir o peso de toda aquela emoção que Deus sentia naquele momento, e a palavra que ele tinha disponível era aquela palavra imperfeita que ele tinha ali. Isso é aquilo que a gente chama de imperfeição. A nossa linguagem ela é imperfeita, e por vezes ao falar sobre Deus, ela se mostra incapaz de traduzir com eficiência, não é? Sem contar, irmãos, que eu também disse que a questão da nossa linguagem ela é mutável. Existem determinadas palavras que qualquer igreja falava quando o evangelho chegou aqui no Brasil, que eu, por uma questão de pudor, eu não posso falar hoje mais. Eu não posso me referir a uma das moças, uma das irmãs aqui na igreja, como os nossos irmãos portugueses se referiam há alguns séculos. Por quê? Porque a nossa linguagem muda. Como é que a gente traduz então a palavra de Deus que é imutável para uma linguagem que é mutável? Entendem por que era necessário que o Espírito Santo direcionasse isso? Para evitar, irmãos, que a palavra de Deus ela encontrasse problemas no seu registro. E por isso, irmãos, o povo de Deus, desde o Antigo Testamento, por mais que o Espírito Santo ficasse ali, agindo mais na retaguarda, digamos assim, não é? Não significa dizer que o Espírito Santo não agia no Antigo Testamento. Agia. Basta você, por exemplo, perceber como o Espírito Santo inspira os homens, por exemplo, a construir os utensílios da arca, na medida certa, do jeito que Deus revelou, as quantidades corretas, os materiais corretos. Diz lá o texto que o Espírito Santo encheu aqueles homens para fazê-lo. E sempre foi necessário que o Espírito Santo fizesse. E sabe o que é que eu aprendo com isso desde o Antigo Testamento? É que no reino de Deus, Natan não produz nada sem a dependência do Espírito Santo. Eu posso até fazer alguma coisa, mas essa coisa que eu faça no reino de Deus, sem o auxílio do Espírito Santo, atenção, não terá efeito fora deste teto, fora destas paredes. Desde o Antigo Testamento, a Bíblia nos revela o quanto nós somos dependentes do Espírito de Deus para todas as coisas. Jesus, inclusive, vai dizer mais à frente: sem mim, diga com força e disposição, como aquele que tomou café essa manhã, né? Diga: sem mim, nada podemos fazer. Lembre-se, mas ele foi para o Pai, mas ele nos deu o seu outro, o Consolador, aquele que glorifica o Filho, fazendo lembrar todas as coisas que ele nos ensinou. Hoje nós somos dirigidos pelo Espírito Santo. Portanto, meu irmão, o conselho que nós precisamos nos lembrar todo dia é que nós devemos cultivar esse relacionamento com o Espírito. Quanto mais a gente descer, mais o Espírito Santo vai subir. E mais nos aproximaremos daquilo que aquele homem de Deus disse: convém que eu diminua e que ele cresça. Bem, pode passar, meu irmão. Aqui nós temos a divisão de como é feito os livros do Antigo Testamento, tá? Atenção que vocês vão encontrar um probleminha aqui, que essa divisão aqui é a divisão tradicional hebraica. Não se preocupe que eu vou explicar um pouquinho isso aí. Na Bíblia que os hebreus usam, inclusive até hoje, né?
a Bíblia está assim disposta nessa maneira aqui, em 3 partes. Há uma longa discussão se é 3 partes, se é 4 partes, mas não convém, até porque o tempo não nos dá condições de nós discutirmos sobre isso. Porém, a maioria arrasadora das opiniões, certo? Inclusive como os próprios hebreus compilam, é que a Bíblia hebraica originalmente ela foi dispensada dessa maneira aqui: Torá, Nevim e Ketuvim. Aliás, existe uma palavra hebraica que é como se fosse o acróstico disso, que é a palavra Tanar. Quando vocês ouvirem essa palavra Tanar, aí você já saiba que é como se fosse uma sigla para se referir a Torá, Nevim e Ketuvim. Vamos lá. A Torá é chamada a lei, certo? Aquilo que a tradição, a partir da Septuaginta, nomeou como Pentateuco. São os 5 primeiros livros, tá certo? Mas na frente, se Deus quiser, nós ainda temos um pouquinho de tempo, a gente pode sinteticamente falar sobre eles. Nós temos os profetas, e olha que coisa curiosa, quem são os profetas? Josué. Josué é livro histórico, pastor. Por que Josué está ali, se é um livro histórico? Josué, Juízes é um livro histórico, o que está fazendo ali? Samuel e Reis são chamados profetas anteriores. Eu explico rapidamente o que é isso aí. Depois nós temos os profetas posteriores: Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12. Peraí. Depois de Jeremias não era para estar Lamentações, não? Por que Lamentações está ali? Calma lá que eu explico. Os profetas, irmãos, eles são aqueles livros que os judeus entendem como aqueles que profeticamente preparam o povo de Israel, não somente para os eventos, mas para a revelação das coisas que Deus então haveria ainda de fazer em relação ao seu povo. Eu disse aos irmãos que a história é um dos meios pelos quais Deus se revela. Um judeu, digamos assim, de um entendimento de realidade mais ortodoxo, assim como um cristão de um entendimento de realidade mais ortodoxa, entende que a história é como se fosse uma linha assim, ela tem um surgimento e vai se desenrolando de maneira linear até a conclusão daquilo que Deus então revelou através de sua palavra. Então, para o hebreu, você não tem como separar a história do caráter profético, porque a própria história é a revelação de como Deus então, mesmo sendo quem Ele é, se entranha na história humana de tal maneira que vai guiando-a de acordo com os seus propósitos. Logo, para eles, por mais que às vezes a história seja obscura, incompreensível, incapaz às vezes de traduzir a santidade de Deus, mas ela vai progredindo para aquilo que Deus então estabelece. História e revelação de Deus não podem ser assim compreendidas uma fora da outra. Por exemplo, você não vai, sob hipótese nenhuma, entender de como o povo de Israel se constituiu enquanto 12 tribos, sem antes passar pelos problemas morais que o próprio Jacó esteve inserido ali com as suas mulheres. Uma não podia ter filhos, a outra podia. Aí, não, toma a minha mulher. Aí ele vai ter um filho com aquela mulher que é a serva. Aí a irmã fica com ciúme. Aí não, toma a minha serva porque eu também já não posso ter. Aí vai. Mas como é que a gente pode ver a revelação de Deus a partir disso? Como é que a gente pode entender Deus guiando esse processo? Um dos aspectos, somente um que eu vou citar aqui. A gente tem outras maneiras de entender isso. Mas um dos aspectos é demonstrar como até homens pelos quais Deus mantém um relacionamento, Deus mantém uma aliança, infelizmente incorrem em problemas morais. A gente poderia citar outros aqui, Davi, Josafá, a gente poderia citar. Mas como às vezes esses homens continuam com os seus problemas.
Assim sendo, estes profetas, aqueles eventos registrados em Josué, Juízes, Samuel e Reis, solidificam também verdades espirituais para que o povo próprio compreenda. E por que são anteriores? Anteriores a quê? Anteriores a quê? Anteriores a quê? A dura realidade dos cativeiros de Israel e de Judá. Principalmente por isso, Isaías, Jeremias, Ezequiel já são profetas cuja sua pregação já apontava para a realidade do cativeiro. Por isso que são chamados posteriores, em relação à proximidade dos terríveis cativeiros, principalmente do da Assíria, que praticamente devastou Israel. Então, por isso são chamados profetas anteriores e posteriores. Além do mais, nós temos uma pequena diferença no que diz respeito ao caráter destes profetas. Os profetas anteriores, eles possuem uma característica mais narrativa, como de alguém que está contando uma história de verdade. Enquanto os profetas posteriores, ele tem uma característica de mais de chamamento, de pregação, de evocação ao povo de Deus em reformar a sua vida, a atender a palavra de Deus que já houvera sido entregue. Então, enquanto alguns profetas, conforme a visão hebraica da Bíblia, chamam a atenção para o registro da história, os outros dedicam o seu ministério mais a chamar o povo para um relacionamento mais profundo com Deus. Compreenderam? Tem dúvida? Todo domingo é assim, pastor? É? Tudo bem. Depois nós temos os escritos, os famosos Ketuvim, tá certo? Dentro desses Ketuvim, nós temos aí uma subdivisão. Vamos lá. Nós temos os livros poéticos, que são aqueles que os irmãos estão vendo ali, de Salmos até Jó, o e Cântico dos Cânticos, aí é uma questão à parte. Calma que a gente chega lá. Então nós temos Salmos, Provérbios e Jó. Salmos, os irmãos já sabem que era basicamente o saltério do povo de Israel. Nós temos aqui poemas para todas as partes da vida. Nós temos poemas aqui que retratam situação de luto, situação de alegria, chamamento para o culto. Poemas que tratam acerca de confissão de pecados. Nós temos uma grande variedade de salmos aqui, tá certo? Um detalhe que eu quero que os irmãos atentem é que tem uma expressão que a gente usa bastante, e eu não julgo ninguém por usá-la, exatamente, às vezes pelo pouco contato que a gente tem com essas produções mais acadêmicas em relação ao Antigo Testamento como um todo, de que não é lá muito correto a gente dizer Salmo número 130. O número é complicado, tá certo? Até porque nós temos aqui, na verdade, dentro de Salmos, 5 livros. São 5 livros que foram juntos para formar um só salmo. Então, uma orientação que eu dou aos irmãos é que digam Salmo 130, Salmo 150, Salmo 75. Até porque, originalmente, isso nem está dividido por números, irmãos. Se você pegar uma Torá Caché, que é aquela que foi escrita ainda conforme os moldes tradicionais dos judeus, né? Você vai ver que existem determinadas demarcações lá, mas que não necessariamente estão enumeradas assim. Esta divisão que nós fizemos de capítulo, ela originalmente nem existe na Bíblia. Não existe. Versículo foi colocado já depois de um bom tempo. E esses capítulos e versículos foram colocados para nos ajudar no processo. Então, corre o risco de você dizer, eu só estou dizendo assim, hipoteticamente, corre o risco de você dizer, Salmo número 10. Aí, digamos que a gente recebe, porque Deus manda um judeu aqui, talvez ele fique dizendo assim, Salmo número 10, eu não estou entendendo esse negócio. É um outro salmo? Eu não estou entendendo bem. Mas se você disser Salmo 10, provavelmente ele vai entender que é aquela porção que foi dividida depois de um tempo, que nós então chegamos ao número 10. Ok.
Temos o livro de Provérbios, que é uma coleção de adágios populares, mas com finalidade religiosa e com verdade espiritual por trás desses ditados populares, né? A gente tem alguns aí no nosso dia a dia que não são bíblicos, mas que são, em certa feita, verdadeiros. Por exemplo, né, na minha própria casa, né? Na minha própria casa, na minha família nuclear. Lembra aquele ditado diz assim: casa de ferreiro, espeto é de... Meu pai, irmãos, lá quando ele era jovem, ele foi chamado para ser instrutor da parte de elétrica ali do Senai. Ele fez, passou, foi chamado, e na casa dele hoje ele não emenda um fio. Minha mãe precisa pagar para fazer. É um ditado popular que traduz uma certa verdade. No caso dos provérbios, são ditados populares que traduzem verdades espirituais. E não é uma certa verdade, é a verdade de Deus ali traduzida, tá? Nós não temos apenas provérbios de Salomão, como algumas pessoas pensam. Não. Os últimos provérbios registrados lá em Provérbios não é de Salomão. Não são de Salomão, melhor dizendo. Basta você ver lá depois. É bem verdade que a maioria pode ter sido responsabilidade de Salomão. Mas Salomão, ele não fez apenas escrever provérbios. E isto, se de fato foi ele o responsável pelo livro de Provérbios. Que há uma certa discussão aí. Mas pode ser que ele, inclusive, tenha alguns desses provérbios apenas guardado, escrito, porque ele, direcionado pelo Espírito Santo, percebeu que aquilo ali era uma realidade. E nós temos Jó, que é considerado também um livro poético, tá certo? A próxima etapa são os 5 rolos, chamados Megilot. São textos em que, costumeiramente, até hoje, o povo hebreu, né, os judeus hoje, costumam lê-los em festas, em cerimônias especiais, tá certo? Nós temos ali o Cântico dos Cânticos, nós temos Ruth, Lamentações, Esther e Eclesiastes, tá certo? Só uma pequena curiosidade acerca desses livros, né, pelo menos de um deles, é que Cântico dos Cânticos deu muito trabalho para entrar na Bíblia. Mas muito trabalho. Veja que Cântico dos Cânticos, geralmente você não vê leitura pública dele na igreja. Alguém se arrisca por quê? Vocês não responderam até agora, por que é que vão responder essa pedreira, né, pastor? Se não responderam até agora, por que é que vão responder essa pedreira? Irmãos, porque é um livro que possui uma linguagem fortemente marcada, tá certo? E principalmente, originalmente, por uma linguagem para descrever um relacionamento ali, né, na história entre um homem e uma mulher, que é recheado de um certo erotismo ali. São textos complexos, inclusive que a nossa tradução, ai como ela abrandou, viu a tradução? Abrandou muito, a ponto dos próprios judeus ficarem se perguntando: esse livro aqui tem que estar na Bíblia? Um livro desse tem que estar na Bíblia? Os séculos passaram e por fim eles entenderam que tinham que estar, tá? Eu não vou doutrinar aqui sobre a maneira que você tem que ler Cantares ou Cântico dos Cânticos, porque isso aqui é função dos pastores locais. Mas existem perspectivas de você lidar com o Cântico dos Cânticos. A primeira é de tratar como uma grande alegoria para se referir ao amor que Deus, o noivo, tem pelo seu povo como a noiva, né? Existem outras maneiras, irmãos, mas eu só vou colocar as principais. A segunda perspectiva é uma que vai em um outro lado, que é simplesmente um texto que demonstra os prazeres da sexualidade humana num relacionamento entre um homem e uma mulher. Esta é a finalidade de Cantares. E tem outra ainda, que é aquela que observa esta finalidade última que eu disse, né, do relacionamento entre um homem e uma mulher, no sentido de sua sexualidade, mas que observa que dentro deste relacionamento há muito que se falar realmente daquilo que Deus tem pelo seu próprio povo. Então, existem maneiras de você tratar sobre isso. Aí vocês vão falar com os pastores de vocês para saber como é que vocês vão fazer essa leitura. O que é, irmãos, muito curioso, e os irmãos precisam se perguntar é,
independente da leitura de Cantares que você vai fazer, ok? Beleza? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quem criou a sexualidade? Estão com dúvida. Vou perguntar de novo. Quem foi que criou a sexualidade? Foi Deus, não foi? Muito bem. Quem foi que criou o amor? Foi Deus. A Bíblia não trata sobre o amor. A Bíblia trata sobre o amor entre pais e filhos. A Bíblia trata sobre o amor de dois amigos, né? Que hoje querem distorcer aquele amor fraterno que Davi tinha por Jonatas. A ideologia hoje quer torcer aquele amor que eles sentiam um pelo outro. Tem um amor muito raro, mas que a Bíblia narra com todas as tintas, que é o amor de uma nora por sua sogra e vice-versa. A Bíblia fala sobre tantas coisas. Por que a Bíblia não trataria sobre sexualidade, irmãos? Se a sexualidade foi um presente que Deus deu à humanidade. Irmãos, tem um artigo antigo, só vou citar o artigo, que foi um artigo que o reverendo Augusto Nicodemos escreveu há alguns anos, acho que lá para as idas de 2012. E que a ideia desse artigo era tratar acerca da natureza católica dos evangélicos brasileiros. E muitos evangélicos ainda hoje veem a sexualidade como algo sujo, contaminado, errado, poluído. Tudo longe dos parâmetros da palavra de Deus é assim, irmãos. Tudo que é longe daquilo que Deus entregou para nós vivenciarmos é assim. Mas quando a sexualidade ela é vivenciada de acordo com aquilo que a Sagrada Escritura diz, dentro do limite conjugal, dentro daquilo que Deus entregou então ao homem e à mulher para viver, é santo, saboroso, puro e digno de honra, como diz a Bíblia. Eu vou perguntar então a você de novo, meu irmão. Por que a Bíblia não ia tratar sobre sexualidade? É claro que trataria. É claro que trataria. Por isso que eu não tenho nenhum problema com Cantares. Porque eu entendo que é um livro necessário, inclusive para nos ensinar determinados aspectos que nós encontramos ali, tá? Então, essa é a disposição que nós temos aí. E temos os livros históricos, Daniel, Esdras e Neemias e Crônicas. Olha que curioso eles considerarem Daniel como um livro histórico. Olha que curioso. Há muita discussão sobre por que Daniel é um livro histórico. Há muita discussão sobre por que Daniel é um livro histórico. E existem tantas versões de resposta para essa pergunta, tantas versões diferentes, mas o fato é que ainda assim, o livro de Daniel, por ser classificado um livro histórico, ele não significa que é menos espiritual, por exemplo, que Juízes, sob hipótese nenhuma. Até porque nós sabemos que grande parte daquilo que Daniel escreveu era tão profundo, que ele próprio vai dizer, olha, Senhor, eu não estou entendendo nada que eu estou vendo aqui, nada. E a ordem que ele recebeu foi, escreve. Temos Esdras e Neemias, que originalmente eram um só, e temos Crônicas, que também eram um só. Observe que assim como não tem 1ª e 2ª Crônicas, não tem também 1ª e 2ª Reis. E não tem também, originalmente, 1ª e 2ª Samuel. Originalmente esses livros eram um só. Esdras e Neemias eram um só. Crônicas um só. E também, como eu disse, Reis da mesma maneira. Tá? Muito bem. E o caráter dos livros históricos, de maneira mais geral, era exatamente contar eventos históricos que o povo então de Israel passou e que era importante que eles registrassem para a posteridade. Tá certo? Pode passar, meu irmão. Tá, e por que na Bíblia da gente não está assim? Por que não está Esdras e Neemias? Por que não está Crônicas? Por que não está Reis? Porque houve um determinado momento em que até mesmo os judeus passaram a observar, a fazer uma divisão bíblica um pouco diferente. A versão que nós temos é a versão protestante, Ela está ancorada naquilo que ficou conhecida como a tradução ou a tradição da Septuaginta. O que foi isso? Alguns sábios, certo? Exatamente por conta do Império Greco-Romano, tá certo? Eles foram basicamente convocados
por esses povos, né, por esse povo, por essa dominação, a traduzir aquilo que eles tinham de mais importante da sua literatura para o grego. Essa foi a Septuaginta. Foi basicamente uma encomenda que o Império Romano fez para que o povo hebreu traduzisse para o grego as suas principais obras de literatura. O que é que o povo hebreu ia traduzir, irmãos? É claro que era a Bíblia. Mas observe que não apenas aqueles livros que a gente chama de canônicos foram traduzidos. Foi daí que veio aqueles livros a mais que a Bíblia Católica tem. Que eram livros considerados bons para edificação, mas não eram canônicos. Estamos falando aqui de Baruque, de Judite, de Macabeus. Esses livros, eles eram até lidos na igreja antiga. Eu já me aproximo do término aqui. Eles eram lidos na igreja antiga, mas eles, por exemplo, eram lidos como os livros dos bons teólogos que nós temos. São bons para a edificação, mas eles não eram considerados palavra infalível de Deus. Tá? Então, foi desses judeus, desses sábios judeus, que surgiu a Septuaginta. Tem a ideia de 70, porque foi mais ou menos esse número de pessoas empenhadas em traduzir a Bíblia do hebraico e aramaico para o grego. E foi a partir desta tradução que houve uma nova disposição dos livros, que é esta que nós temos aqui, tá? Que é a que os irmãos então já conhecem, né? Leia o Pentateuco, históricos, poéticos, proféticos, maiores e menores, são aí dispostos. Agora uma pergunta aqui, praticamente retórica, que eu sei que vocês já sabem. Por que é que a gente chama uns profetas de maiores e outros menores? Graças a Deus. Vocês são excelentemente pastoreados. Deixa eu dizer uma coisa a você. Amós não era menos abençoado que Jeremias. A palavra de Amós não é menos importante que a de Jeremias. Profetas maiores são chamados assim por conta da extensão de profecia que eles receberam. Enquanto os menores foi algo mais resumido, mais enxuto. Por que é que Deus fez isso? Vai, irmão, Deus é soberano. Pode passar. Bem, então este é o grande panorama geral que nós vimos no Antigo Testamento. E os irmãos me dão 5 minutos só? Só 5, tá? Pode passar, meu irmão. Muito bem. Então, olha como é que o Pentateuco é chamado na Bíblia. No Antigo Testamento, o Pentateuco, ele é chamado de lei, livro da lei, livro de Moisés, livro da lei de Moisés, lei do Senhor, lei de Deus, livro da lei do Senhor e lei de Moisés, servo de Deus. Como é que o Novo Testamento chama o Pentateuco? Do jeito que está ali, livro da lei, livro de Moisés, lei de Moisés e lei do Senhor. Pode passar, meu irmão. Aí vem a autoria. Se eu disser a vocês que tem cabeça oca, que até hoje não sabe quem escreveu o Pentateuco. Saber sabem, mas não querem aceitar. Existe uma ala que foi montada a partir do iluminismo, bebeu muito daquela exaltação da racionalidade do iluminismo, que foi exatamente aquilo que foi conhecido como a escola liberal. E os liberais, sinteticamente, tentam expulsar da Bíblia tudo que é espiritual, miraculoso e humanamente inexplicável. Porque uma das prerrogativas do iluminismo é que a razão deveria ser o tribunal último de todas as coisas. Então, aquilo que não cabe dentro da razão humana, os liberais tentaram expulsar da Bíblia. E como Moisés vai falar de determinadas realidades que só vão acontecer séculos depois, os liberais vão dizer, isso não pode ter sido escrita de Moisés, porque não tinham como antever isso. Eles não criam em profecia, irmãos. Por isso montou-se, a partir do liberalismo, uma discussão sobre quem escreveu o Pentateuco. Mas nós vamos perceber que as evidências bíblicas são muito claras para nos mostrar quem assim escreveu. São muitos e vários textos que mostram a evidência de que foi Moisés que escreveu. Pode passar, meu irmão.
Por exemplo, o próprio Pentateuco nos ensina, tá certo? O próprio Pentateuco nos ensina que foi Moisés que escreveu. Eu não sei se o irmão vai poder projetar aqui em outra tela. Se fosse possível, eu queria que você projetasse aqui Êxodo, capítulo 17, verso 14. Os irmãos, se quiserem abrir na Bíblia, vejam aí. Êxodo 17, verso 14. Então disse o Senhor a Moisés, disse o quê? Escreve isto para a memória num livro, repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Deus está falando acerca disso. E quem tinha que registrar? Moisés. E mais na frente, Josué. Então o próprio Pentateuco diz que aquilo que está registrado lá, nesta passagem, foi Moisés que por ordem de Deus escreveu. Por falta de tempo, porque eu gosto de cumprir promessa, tá certo? Eu vou pular os outros textos que mostram dentro do Pentateuco a autoria mosaica. Mas vamos lá, vamos passar, próximo slide, meu irmão. O próprio Antigo Testamento, o restante, vai dar conta de quem escreveu o Pentateuco foi Moisés. Quer ver uma coisa? Deixa eu pedir, meu irmão, que por favor, você coloque aí Daniel capítulo 9, a partir do verso 11. Daniel 9, a partir do verso 11. Presta atenção à distância entre Daniel e Moisés. Daniel 9, a partir do verso 11. Olha, sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas aonde? Na lei de... Estão lembrados daqueles dois montes, o da bênção e o da maldição? O povo recebeu toda aquela maldição da lei lá do monte. E Daniel está refletindo a partir do Espírito Santo que agia em Daniel naquele tempo em dizer, olha, isso que o povo de Israel passou foi por conta da maldição que desde Moisés já estava lá profetizado. Então não é só Moisés que escreveu lá para dizer, não, eu vou botar aqui porque vão ler que fui eu que escrevi. Daniel vai ratificar. Mas vamos, volta para lá, meu irmão. E adianta o outro slide, por favor. Pode colocar o próximo slide. E pode voltar, volta um pouquinho. Volte. Pronto. E aí a gente vai perceber que o próprio Novo Testamento, preste atenção, o próprio Novo Testamento vai entender que o Pentateuco foi Moisés que escreveu. Quer ver uma coisa? Meu irmão, por favor, eu peço que você coloque aí para nós vermos Mateus capítulo 10, verso 5. A estes 12 enviou Jesus dando-lhe instruções. Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis na cidade dos samaritanos. Pode passar o próximo verso. Mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pode passar. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Preste atenção. Lembra que Moisés tinha dito lá atrás, Deus tinha dito a Moisés que surgiria um profeta semelhante a ele, em que o povo de Israel deveria ouvi-lo. Isso aqui já é cumprimento daquilo que foi dado através de Moisés. De que o povo precisava crer naquilo que aquele profeta semelhante a Moisés, a quem Deus iria levantar. Tem um outro texto, meu irmão, que é Marcos capítulo 1 e verso 44. E lhe disse, olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação o quê? Então Jesus ou mentiu, segundo os liberais, ou Jesus está falando a verdade. E é claro que Jesus está falando a verdade. E é claro que Jesus é a encarnação da própria palavra de Deus. E Jesus iria ter dúvida se foi Moisés o autor?
Então fica claro, irmãos, fica muito claro. Quem escreveu o Pentateuco foi Moisés, inclusive vendo coisas que no futuro aconteceriam. Próximo slide eu vou encerrar por aqui para deixar você com um gostinho de quero mais. Pode passar. Vai lá. Passe. Pronto, aí. E aí, como eu disse, eu vou deixar só o gostinho. Vamos lá de uma maneira muito rápida, muito sintética. Eu sei que não tem condições de a gente se aprofundar. Mas vamos parar um pouquinho para refletir sobre o primeiro livro da Torá, primeiro livro do Pentateuco. Bereshit, no hebraico, é o nome original do livro de Gênesis, porque Gênesis é o nome grego dado ao livro, que veio da Septuaginta, esse nome. O nome hebraico original de Gênesis é Bereshit, significa no princípio. E aí vai uma dica. Todo livro da Torá, originalmente é nomeado ou pela primeira palavra ou pela primeira expressão que originalmente está no livro. Como é que começa o livro de Gênesis no hebraico? Aí o senhor já está pedindo demais. Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit, portanto o nome Bereshit. E olha que coisa curiosa, a datação dele. Eu disse que toda datação é problemática, principalmente as mais antigas. 1445 a.C. E o tempo de ação, aquilo que é narrado ali, geralmente está entre 4000 a 1805 a.C. Tá certo? Olha como é recuado. Um texto-chave para você compreender a ideia de Gênesis é o próprio verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Como é que a gente pode olhar para Gênesis e perceber qual é o seu principal tema? Os princípios. O princípio da humanidade, o princípio, inclusive, da própria natureza. O início de onde vieram os patriarcas, de onde vieram as alianças. Os princípios estão registrados em Gênesis. Portanto, você não tem condição de compreender o fim da história sem entender o começo. Daí a necessidade de olharmos para Gênesis e para todo o Antigo Testamento com o outro olhar. E como é que a gente pode então dividir, não é, de maneira didática, porque toda divisão é para isso, é só para facilitar o conhecimento, não é porque isso pode ser dividido, mas como é que a gente facilita então o conhecimento de Gênesis? Dividindo em 3 grandes porções. Aquela que diz respeito aos primórdios, os primórdios de tudo, da criação, da humanidade, do povo de Israel. Os patriarcas, né, que vão ser exatamente aqueles primeiros homens a quem Deus, se revelando, vai transmitir aos descendentes de maneira oral a revelação que receberam de Deus. E em último lugar, a providência. Providência? Que providência é essa? Ou Deus age no fim de Gênesis ou a gente não tinha chegado aqui. Ué, como assim? Ainda que você não tenha descendência hebraica, porque principalmente Deus preservou os hebreus lá, no fim do livro de Gênesis, lembrem-se que o texto bíblico deixa muito claro de que Deus vai se instrumentalizar de José para impedir que a fome varresse a vida humana da terra. Faraó podia até mandar na cabeça dele, mas na verdade quem estava coordenando o mundo para a preservação não era Faraó, era o Deus dos exércitos. Então, irmãos, o caráter desse encontro que nós tivemos hoje pela manhã foi exatamente trazer para você, eu sei, de maneira muito rápida, de maneira muito sucinta, mas trazer para você um gosto, um pouquinho do que é a gente tratar do Antigo Testamento. Temos dificuldades? Temos dificuldades. Mas quando a gente ama, a gente supera todas as dificuldades. Que a palavra de Deus seja sempre amada por nós, honrada por nós. Vou dizer uma última coisa e eu prometo que eu vou entregar o microfone, porque eu falo demais mesmo. Olha, houve um tempo, que foi aquele tempo que o povo de Israel estava retornando do cativeiro da Babilônia. Foi uma época, irmãos, que eu entendo que foi uma época muito difícil para o povo de Deus. Principalmente porque toda a religião também já estava meio que desestruturada. As pessoas estavam muito saturadas com o que estava acontecendo, a opressão era muito grande. E se você abrir Neemias capítulo 8, você vai ver que é um verdadeiro avivamento.
Todo crente no Brasil espera ansiosamente para que Deus reavive a sua igreja. Todo crente no Brasil espera que o Espírito Santo de Deus sopre nos 4 cantos de sua igreja e levantem homens e mulheres intrépidos para anunciar ao Senhor, para pregar o Evangelho, para ter uma vida de santidade, para ver grandes sinais, prodígios e maravilhas sendo feitos no meio do povo de Deus. Mas através de Neemias, a Bíblia nos ensina de que nós não provaremos esse avivamento sem redescobrirmos a palavra de Deus, sem irmos para a palavra de Deus com ansiedade, com amor, com paixão, com sentimento. Abra Neemias capítulo 8 hoje, irmãos, como um exercício na sua tarde. Dedique ao Senhor e você vai perceber que naquele dia, homens e mulheres, crianças e idosos, ficaram da alva do dia até ao meio-dia em pé, ouvindo apenas a leitura da Torá, apenas a leitura do Pentateuco. Esses homens choravam, irmãos, esses homens se emocionavam, porque depois de muito tempo eles não tinham contato com a palavra de Deus, e eles estavam ouvindo, e os sacerdotes diziam: não chorem, hoje é dia de alegria, estamos aqui na nossa terra, estamos aqui com a palavra de Deus na nossa frente. Mas é porque os sacerdotes, provavelmente eles não estavam entendendo o quanto a palavra de Deus estava sendo naquele momento ansiada por aquele povo. Irmãos, a minha oração é que Deus inflame o meu coração todos os dias nessa verdade, porque a começar de mim é que o avivamento do Senhor vem. É Ele quem manda no tempo dele, é verdade, nós não provocamos avivamento, mas o que eu estou dizendo é que todo avivamento verdadeiro começa com o retorno do povo de Deus à sua palavra.